Eu estava aqui agora, né, conversando com um amigo meu e estava refletindo aqui com ele em algumas coisas. Tem pessoas que às vezes têm a oportunidade cai no colo, mas não sabe aproveitar. Então, o que que acontece? Eu tive um amigo, né, um colega de trabalho, ele ficou desempregado. Ele não sabia nada de manutenção residencial, de trocar lâmpada. Talvez uma lâmpada ele soubesse, mas em relação a trocar máquina de lavar, fazer instalação de máquina de lavar, essas coisas, ele não sabia nada. E ele conversando comigo, falando, né, caramba, velho, eu tô desempregado, eu não tô conseguindo arrumar trabalho e tal. Eu também, se eu tivesse dinheiro, eu ia estar trabalhando para mim, eu não queria mais estar trabalhando para ninguém e tal, aquela coisa. E eu fiz um comentário com ele. Falei, ó, eu já tive pizzaria, eu comecei pizzaria fazendo pizza da minha casa. Comecei com pizza brotinho e depois fui crescendo, até o momento que eu tive uma pizzaria delivery, ficava ali atendendo os clientes e tal, aquela coisa. E nessa conversa eu comentei com ele, eu simplesmente dei um conselho a ele. Eu falei, rapaz, por que você não se torna marido de aluguel? Eu já vi pessoas aí que pagam outras pessoas para trocar apenas uma lâmpada. Chama as pessoas para trocar lâmpada, porque tem pessoas que não sabem trocar lâmpada, principalmente nessa geração de hoje em dia, né? E eu conversei isso com ele, eu falei, ó, se torna marido de aluguel, cria uma página no Instagram, no Facebook, começa a impulsionar essa página coloca lá, faz um encarte bonitinho, tal, e coloca lá alguns serviços básicos e tal. E ele falou, Fábio, tem muita coisa que eu não sei fazer, eu sei fazer pequenas coisas e tal, mas tem muita coisa que eu não sei fazer e tal. E eu falei com ele, o YouTube tá aí para isso, YouTube é uma escola. E eu fiz um comentário com ele e achei até que ele não ia adiante. Mas, quando a pessoa é visionária, o que que ele fez? Entrou a mensagem, ele, caramba, velho, realmente, vou estudar sobre o assunto. E começou a estudar sobre o assunto, viu que era algo bacana, criou algumas coisas, troca de lâmpada, R$ 70, troca de torneira, R$ 70, troca de um cifrão debaixo da pia ali, né? Cifrão, ele R$ 70, instalação de máquina de lavar, R$ 120. Nisso, muitas das vezes a pessoa compra a máquina de lavar, quer instalar a máquina de lavar em casa, mas esquece que tem que comprar a torneira. A torneira tem que ter duas saídas. Tem a torneira normal, né? A saída normal, que você lava a mão ali no reservatório. E na lateral da torneira tem uma saída para que você possa instalar a máquina de lavar. E nessa brincadeira, o que é que ele faz? Como ele sabe que tem algumas pessoas que compra a máquina de lavar e esquece de comprar a torneira, ele cobra R$ 120 para instalar a máquina de lavar e ao mesmo tempo já leva a torneira para chegar lá e compra uma torneira de plástico de R$ 15, R$ 20, chega lá, vende por 30, 40. Então, ele está fazendo isso. Na época, eu tive conversando com ele essa semana e ele me disse que na época que eu falei isso para ele, nem carro ele tinha. Ele começou indo atender nos clientes de ônibus, cobrava R$ 70 ali, uma troca de uma torneira, uma troca de uma lâmpada e tal, e ele ia de ônibus. A primeira vez que uma pessoa pediu a ele para que ele fizesse a instalação de uma máquina de lavar, ele disse que não tinha nem noção de preço, mas mesmo assim ele foi lá e chutou R$ 120 e a pessoa aceitou. E ele falou que não sabia nunca tinha instalado uma máquina de lavar na vida. E ele lembrou que eu tinha falado com ele do YouTube. Ele foi lá, como instalar uma máquina de lavar. Ele disse que foi no ônibus, em direção à casa dessa pessoa, e assistir no YouTube como instalar uma máquina de lavar. Chegou na casa da cliente lá, ele disse que fez a instalação da máquina de lavar, a máquina de lavar ficou perfeita. E ele, depois de um tempo, ele disse que já tinha até esquecido como é que ele instalou a máquina de lavar. Depois de um tempo teve uma outra pessoa também que solicitou e tal, e ele foi, e ele disse que chegou na casa da cliente, ele falou, caramba, velho, como é mesmo que instala a máquina de lavar? Já tem um tempo que eu não instalo. E começou a assistir o YouTube. Aí a cliente, mas você não é profissional e tal, você tá assistindo o YouTube? Ele, não, é porque esse modelo de máquina de lavar aqui é diferente, eu só tô vendo aqui o modelo tal, e ficou assistindo o YouTube ali, viu como era que fazia, instalou, e a cliente ficou satisfeita e pagou a ele. Resumindo, hoje ele tem o próprio veículo dele,
Ele tem o carro, ele comprou uma moto, depois já trocou essa moto. Hoje em dia ele atende os clientes dele de carro. Então hoje ele tem um carro. Hoje ele não quer mais trabalhar para ninguém. Hoje ele tem uma estabilidade. Ele trabalha, tem uma estabilidade, está juntando o dinheiro dele, já está querendo investir em outro negócio. Então hoje só não ganha dinheiro nesse mundo quem realmente não quer. Quem realmente não quer. Quem é preguiçoso, que gosta de ficar em casa, que não quer trabalhar. Porque hoje tudo se faz e tudo se ganha dinheiro. Hoje você não cria nada, você só copia. Vai, olha na internet como ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro fácil sem trabalhar, não. Como trabalhar, como fazer bicos e ganhar dinheiro. Hoje eu trabalho, já tem 15 anos que eu não trabalho para ninguém, eu trabalho somente para mim. Hoje eu faturo mais ou menos aí em torno de uns 20 mil reais por mês, mas eu comecei lá atrás. Eu jejuei muito, eu orei muito. Eu botei meu joelho várias vezes no chão. Hoje, se eu consigo faturar em torno de uns 20 mil reais, é porque eu jejuei muito, eu orei muito, eu botei meu joelho no chão várias vezes, eu chorei muito, eu pensei em desistir várias vezes. Mas eu sempre persisti. Então, dê o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai sair do lugar onde você está. Você quer ter uma mudança de vida, você quer mudar sua realidade sem dar o primeiro passo, sem querer investir em nada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Tem coisas aí que você pode iniciar sem precisar investir em nada. Absolutamente em nada. Então, se você não der o primeiro passo, você não vai sair de lugar nenhum. Você tem que realmente dar o primeiro passo.